A manhã de sexta-feira em Belo Horizonte nasceu com a promessa de um céu azul, um contraste gritante com a tempestade que estava prestes a desabar sobre a vida de Helena Santos. Aos 35 anos, Helena era a personificação da resiliência. Sua rotina começava antes mesmo que os primeiros raios de sol tocassem a janela de seu pequeno e impecável apartamento na zona leste da cidade, um santuário de amor e ordem que ela construiu para si e para sua filha, Sofia. Sofia, com seus brilhantes 8 anos de idade e um sorriso que poderia derreter as geleiras mais antigas, era o centro do universo de Helena. A menina havia sido diagnosticada com uma condição autoimune rara que exigia um tratamento contínuo e dispendioso. Uma batalha diária que Helena enfrentava com a coragem de uma leoa. Cada injeção, cada sessão de fisioterapia, cada consulta médica era financiada pelo seu trabalho dedicado na mansão da família Almeida, no luxuoso bairro Belvedere. Naquela manhã, a rotina foi a mesma de sempre, mas carregada de um carinho ainda mais palpável. Helena preparou o café da manhã de Sofia, uma tapioca com queijo e um suco de laranja fresco, enquanto a menina contava animadamente sobre um projeto de ciências na escola. "Mãe, a gente vai construir um vulcão que solta fumaça de verdade", disse ela, com os olhos faiscando de entusiasmo. Helena a ouvia, o coração aquecido. A saúde de Sofia era um milagre diário, uma conquista celebrada em cada pequeno gesto. O tratamento, embora caro, estava funcionando, e a energia vibrante de sua filha era a prova disso. Antes de sair, Helena aplicou a medicação de Sofia com a precisão de uma enfermeira experiente e a ternura de uma mãe. "Seja a menina mais inteligente e mais feliz da escola hoje, meu amor", sussurrou, beijando-lhe a testa. "Eu te amo mais que todas as estrelas do céu." Ao chegar à imponente mansão dos Almeida, um palácio de mármore e vidro que parecia mais um museu do que um lar, Helena sentiu a habitual frieza do ambiente. Ela trocou um sorriso cúmplice com a cozinheira, Dona Lúcia, uma senhora de bom coração que também sentia o peso da atmosfera opressiva da casa. Seu trabalho era sua missão, e ela o executava com uma perfeição silenciosa. Ela não apenas limpava, ela cuidava daquele espaço, tentando infundir um pouco de calor nos cômodos frios e impessoais. Naquela manhã, ao passar pelo escritório de Roberto Almeida, o patriarca da família, seus olhares se cruzaram. Ele estava ao telefone, mas fez uma pausa para acenar com a cabeça, um gesto de reconhecimento e respeito que não era comum vindo dos patrões. Roberto, um homem de 50 anos que havia construído seu império do nada, parecia carregar um mundo de preocupações nos ombros, mas sempre mantinha uma postura de integridade e justiça com seus funcionários, algo que o diferenciava drasticamente de sua esposa. A tempestade chegou sem aviso. Enquanto Helena terminava de arrumar o suntuoso quarto do casal, Beatriz Almeida entrou como um furacão. Vestida em um roupão de seda e com o rosto contorcido pela fúria, ela segurava uma caixa de joias vazia. "Onde está?" ela sibilou, a voz trêmula de raiva. "Meu anel de diamantes, o anel que Roberto me deu." Ele sumiu. Helena, confusa, recuou um passo. "Senhora, eu não sei do que está falando. Eu estava apenas arrumando o quarto." Beatriz riu, um som áspero e cruel. "Não se faça de desentendida. Você é a única que entra aqui, a única que sabe a combinação do cofre, e a única que precisa desesperadamente de dinheiro." A acusação pairou no ar, venenosa e precisa. Beatriz usou a vulnerabilidade de Helena, a doença de sua filha, como a arma para condená-la. Para pagar os tratamentos caros da sua filha, não é? Quanto vale a honestidade quando se está desesperada? O mundo de Helena desabou. As lágrimas brotaram em seus olhos, mas ela manteve a voz firme. "Eu nunca, jamais, tocaria em algo que não é meu. A senhora sabe disso. Eu trabalho aqui há 3 anos. Minha filha é tudo para mim, e eu a ensino sobre honestidade e dignidade todos os dias." Suas palavras, no entanto, eram como água em uma pedra. Beatriz já havia decidido seu veredito. Ela chamou a polícia, transformando uma acusação infundada em um espetáculo humilhante. 2 policiais chegaram, profissionais e visivelmente desconfortáveis. Fizeram uma busca superficial.
Não encontraram nada e, sem provas, não podiam fazer mais do que registrar a queixa. Para Beatriz, isso era o suficiente. Na frente dos policiais e de outros funcionários que observavam, horrorizados, ela demitiu Helena. Pegue suas coisas e saia da minha casa. E não espere por nenhuma referência. Vou me encarregar de que você nunca mais trabalhe em uma casa decente nesta cidade. Enquanto isso, em seu escritório no andar de baixo, Roberto ouvia os gritos com o coração pesado. Ele fechou os olhos, uma dor de cabeça latejando em suas têmporas. Aquele confronto era o sintoma de uma doença muito mais profunda. Seu casamento em ruínas. Ele se lembrou da noite anterior, de um jantar com amigos onde Beatriz, após algumas taças de champanhe a mais, tornara-se volátil e insegura. Ele a observara no jardim, longe dos convidados, brincando com o anel de 300 mil reais, tirando-o e colocando-o no dedo. Um tique nervoso que denunciava sua ansiedade. Ele tentou intervir na discussão, subindo até o quarto e pedindo calma a Beatriz, sugerindo que procurassem a joia com mais cuidado antes de fazer uma acusação tão grave. A resposta dela foi uma explosão de fúria e paranoia. Você a está defendendo, sempre tão preocupado com a funcionária. Qual é o seu interesse nela, Roberto? Ferido e exausto, ele recuou, um ato de covardia que agora o corroía por dentro. Agora, da janela de seu escritório, ele via a consequência de seu silêncio. Helena, em seu uniforme azul, caminhava lentamente em direção ao portão, cada passo parecendo carregar o peso de uma bigorna. Ela era a imagem da desolação, uma mulher boa e trabalhadora, esmagada pela arrogância e pela crueldade de um mundo que não era o seu. Uma onda de fúria justa tomou conta de Roberto, fúria de sua esposa, mas principalmente de si mesmo. Ele não seria mais um espectador passivo da injustiça sob seu próprio teto. A calçada do ponto de ônibus em um bairro nobre de Belo Horizonte era um lugar de solidão anônima. Helena sentou-se, o corpo tremendo, enquanto o mundo passava por ela em um borrão de carros e indiferença. O desespero era uma garra fria apertando seu peito. Não era apenas a perda do emprego, era a mancha em seu nome, a humilhação pública. Mas, acima de tudo, era o medo paralisante por Sofia. A próxima importação do medicamento de sua filha custava uma fortuna, e o pagamento deveria ser feito na semana seguinte. Sem aquele salário, sem o plano de saúde, o futuro de Sofia era uma tela em branco aterrorizante. Ela fechou os olhos, uma oração silenciosa escapando de seus lábios. Em meio ao seu desespero, ela sentiu algo cutucar sua mão no banco. Era uma pequena medalha de São Jorge, provavelmente esquecida por alguém. Ela se apertou na palma da mão, um minúsculo grão de fé em um oceano de desamparo. Foi então que o som de pneus cantando no asfalto a fez abrir os olhos. Um luxuoso Bentley preto parou abruptamente em frente ao ponto de ônibus. Roberto Almeida desceu do carro, o rosto uma máscara de determinação. Ele ignorou os olhares chocados dos outros passageiros e caminhou diretamente até Helena, que já estava na fila para entrar no ônibus. Helena, espere, ele chamou, a voz firme e clara. Você não vai pegar esse ônibus. Confusa e assustada, pensando que ele viera para humilhá-la ainda mais, Helena parou. Ele a conduziu gentilmente para longe da multidão, abrindo a porta do carro para ela. Por favor, entre. Precisamos conversar. Dentro do silêncio acolchoado do veículo, Roberto virou-se para ela, seus olhos expressando um arrependimento genuíno. Helena, a primeira coisa que eu preciso dizer é: me perdoe. Perdoe minha esposa pela acusação terrível. E, por favor, me perdoe por minha covardia. Eu ouvi tudo. Eu não a defendi como deveria, e isso não tem desculpa. Ele fez uma pausa, respirando fundo. Eu sei que você é inocente. Eu vi Beatriz com o anel ontem à noite no jardim. Ela não estava bem. A joia vai aparecer, mas o erro que ela cometeu hoje é imperdoável. As lágrimas de Helena, antes de desespero, agora eram de alívio. Ser acreditada era como receber um copo de água após dias no deserto. Mas e agora? Eu perdi meu emprego. Ela sussurrou, a voz embargada.
Roberto olhou-a nos olhos, e o que ele disse em seguida mudou o curso de sua vida para sempre. Você não perdeu um emprego, Helena. Você está prestes a começar uma carreira. Ele explicou sua proposta. Um cargo de gerente administrativa na Almeida Construtora. Eu observei você por 3 anos. Sua organização, sua dedicação, sua capacidade de resolver problemas em silêncio. Eu vejo uma inteligência e um potencial que estão sendo desperdiçados. Isso não é caridade, Helena. É um investimento. Estou contratando uma profissional que eu acredito que pode fazer a diferença na minha empresa. Ele ofereceu um salário que era o dobro do que ela ganhava, com todos os benefícios, incluindo o melhor plano de saúde do mercado. Helena ficou sem palavras, o cérebro tentando processar a magnitude daquele resgate milagroso. Roberto não parou por aí. Ele pegou o celular e, na frente dela, ligou para o médico mais renomado do país na área da doença de Sofia. Dr. Monteiro, sou Roberto Almeida. Tenho uma urgência. Preciso de uma consulta para a filha de uma pessoa muito importante para mim, o mais rápido possível. Após uma breve conversa, ele se virou para Helena, um sorriso gentil no rosto. O doutor vai ver Sofia amanhã de manhã. Todos os custos presentes e futuros são por minha conta. Considere isso como parte do pacote de contratação. A gratidão que inundou o coração de Helena era tão avassaladora que a deixou sem fôlego. Aquele homem não estava apenas lhe dando um emprego, ele estava devolvendo sua dignidade, sua esperança e, o mais importante, a segurança de sua filha. Enquanto o motorista dirigia pelas ruas de Belo Horizonte, em direção ao imponente prédio de vidro que abrigava a sede da Almeida Construtora, Helena olhou seu reflexo no vidro escuro da janela. Ela não viu a empregada doméstica demitida e humilhada de uma hora atrás. Viu uma mulher que havia atravessado o inferno e encontrado um anjo. Viu uma mãe que lutaria com unhas e dentes por sua filha. E pela primeira vez em muito tempo, viu um futuro brilhante se desdobrando à sua frente. Um caminho pavimentado não pela sorte, mas por um ato de justiça e fé que parecia, em todos os sentidos, um verdadeiro milagre. A tempestade havia passado, e no lugar do céu cinzento, um arco-íris de possibilidades começava a se formar. A chegada de Helena Santos ao imponente edifício da Almeida Construtora não foi apenas a entrada em um novo emprego. Foi o cruzar de um portal para uma nova existência. Roberto Almeida, com uma sensibilidade que a surpreendeu, compreendeu que essa transição exigia mais do que um crachá e uma mesa. Uma gerente da minha empresa precisa se sentir e parecer a profissional de alto calibre que é, ele disse, entregando-lhe um cartão corporativo. Considere seu primeiro projeto encontrar um guarda-roupa que reflita sua nova posição. Não é um presente, Helena, é um investimento na imagem da nossa liderança. Com uma gratidão silenciosa, Helena aceitou. Aquele fim de semana foi uma jornada de redescoberta. Em lojas que antes ela só admirava pela vitrine, escolheu peças sóbrias, elegantes e de qualidade, que não gritavam riqueza, mas sussurravam competência e confiança. Cada tailleur, cada blusa de seda, cada par de sapatos de salto baixo e confortável era uma camada da antiga identidade sendo deixada para trás, revelando a mulher forte e profissional que sempre existiu sob o uniforme azul. Na segunda-feira, quando Helena entrou no escritório, sua transformação era evidente. Não era apenas a roupa, mas a postura ereta, o olhar direto, o sorriso sereno de quem sabe seu valor. O ambiente corporativo, inicialmente, a recebeu com uma mistura de curiosidade e ceticismo. Os sussurros nos corredores eram inevitáveis. Quem era aquela mulher que chegara pela mão do próprio presidente? Roberto, antecipando isso, a apresentou em uma reunião geral, não como uma protegida, mas como a nova gerente de otimização administrativa, uma especialista contratada para aprimorar os processos internos. A sua primeira tarefa, designada por ele, foi um desafio calculado. Analisar os contratos de fornecedores do Departamento de Logística, uma área conhecida por sua resistência a mudanças e por seus custos inflacionados. Helena mergulhou no trabalho com a mesma meticulosidade com que antes limpava os cantos de uma mansão. Ela não via apenas números e cláusulas, via sistemas, pessoas e oportunidades.
Passou dias lendo cada linha dos contratos, cruzando dados de planilhas, conversando com funcionários do almoxarifado e motoristas que, pela primeira vez, sentiram que alguém da gerência realmente ouvia suas sugestões. O ceticismo inicial de seus colegas começou a se dissipar, substituído por um respeito crescente. Eles viam sua ética de trabalho incansável, sua humildade em perguntar e sua inteligência afiada em conectar informações que ninguém havia conectado antes. O momento milagroso de sua primeira semana veio na forma de um contrato antigo, renovado automaticamente por anos. Era de uma fornecedora de materiais de construção que praticava preços bem acima da média de mercado. Com uma pesquisa diligente, Helena descobriu novos fornecedores com produtos de qualidade superior e custos quase 30% menores. Ela não apenas apontou o problema, ela apresentou a solução. Preparou um relatório completo, com projeções de economia, referências dos novos fornecedores e um plano de transição detalhado. Ao apresentar suas descobertas a Roberto, ele mal conseguiu esconder o assombro. A economia que ela geraria para a empresa no primeiro ano pagaria seu salário por uma década. Eu sabia que você era competente, Helena, disse ele com admiração genuína. Mas você superou todas as minhas expectativas. Isso é brilhante. A notícia de sua primeira grande conquista se espalhou pela empresa como fogo, silenciando de vez qualquer dúvida sobre seu mérito. Ela não era a protegida do chefe. Ela era um trunfo. Paralelamente ao seu florescer profissional, o milagre mais importante de sua vida estava acontecendo. A consulta de Sofia com o Dr. Monteiro foi um divisor de águas. O médico, um homem de olhar bondoso e mente brilhante, examinou Sofia e todos os seus históricos com uma atenção que Helena nunca havia visto. Ao final, ele sorriu. A boa notícia, Helena, é que o tratamento que vocês vinham fazendo foi eficaz em retardar a progressão. Mas a notícia maravilhosa, ele continuou, é que temos uma nova fronteira. Existe uma terapia genética experimental, desenvolvida na Europa, com resultados que beiram o inacreditável. Os custos são astronômicos e o acesso é restrito, mas com o apoio do Sr. Almeida, consegui incluir Sofia no programa. Era a resposta a orações que Helena nem ousara fazer. O novo tratamento começou na semana seguinte. A mudança em Sofia foi quase imediata e visivelmente milagrosa. A menina, que muitas vezes sentia fadiga e dores, começou a transbordar de uma energia contagiante. Suas notas na escola, que já eram boas, tornaram-se excepcionais. Ela voltou a correr no parque, a dançar em frente ao espelho, a viver a infância em sua plenitude. Cada risada de Sofia era uma sinfonia para o coração de Helena, uma confirmação de que ela estava no caminho certo, guiada por uma força maior. Enquanto a vida de Helena e Sofia se enchia de luz, a mansão no bairro Belvedere mergulhava em uma escuridão crescente. Beatriz Almeida, isolada em seu palácio dourado, era assombrada pelo fantasma de sua própria injustiça. Roberto tornara-se um estranho em sua própria casa. Ele era educado, mas distante, e o abismo entre eles se alargava a cada dia. Consumida pelo ressentimento e pela negação, Beatriz começou a procurar o anel, não porque acreditasse que o encontraria, mas para, de alguma forma, provar a si mesma que sua acusação tinha fundamento. A busca era caótica e infrutífera, apenas aumentando sua frustração. Para combater o ostracismo social que começava a sentir, ela decidiu organizar um grande evento beneficente no jardim da mansão, uma tentativa desesperada de reafirmar sua posição e poder. A festa foi um evento deslumbrante, com a elite mineira circulando pelo gramado impecável, mas a anfitriã era uma figura tensa e frágil, e foi ali, no auge de sua performance social, que a verdade decidiu se revelar da forma mais humilhante possível. O filho pequeno de um dos convidados, brincando perto de um pergolado florido, viu algo brilhar entre as folhas. Com a inocência de uma criança, ele pegou o objeto e correu para sua mãe, gritando: "Mamãe, olha o tesouro que eu achei!" Era o anel. O silêncio que se abateu sobre o grupo de convidados próximos foi ensurdecedor.
A notícia se espalhou pelo jardim em segundos. Todos os olhares se voltaram para Beatriz, cujo rosto perdeu toda a cor. A descoberta não foi um segredo sussurrado, mas uma revelação pública, uma condenação irrefutável de sua crueldade e preconceito. Naquela noite, após a saída do último convidado, o confronto entre Roberto e Beatriz foi inevitável. Não houve gritos, apenas o som cortante da verdade. Você não apenas acusou uma mulher inocente, Beatriz, disse Roberto, a voz desprovida de qualquer emoção que não fosse uma profunda e gélida decepção. Você a humilhou. Usou a doença da filha dela contra ela e fez tudo isso para alimentar sua própria insegurança. O anel foi encontrado, mas o que você perdeu hoje, o meu respeito, isso não tem conserto. Naquele momento, o casamento deles não apenas ruiu, ele se tornou pó. A ascensão de Helena na empresa continuava. Roberto, vendo nela não apenas uma gerente eficiente, mas uma mente estratégica, começou a envolvê-la em projetos cada vez mais importantes. As longas horas de trabalho se tornaram frequentes, e nas salas de reunião vazias, tarde da noite, as conversas fluíam para além dos negócios. Ele falava de seus sonhos de juventude, da solidão que sentia no topo. Ela falava de sua fé inabalável, de sua esperança para o futuro de Sofia, de como a gratidão era o motor de sua vida. Uma profunda conexão de almas estava sendo forjada, baseada em admiração mútua, respeito e valores compartilhados. A inevitável colisão aconteceu em uma tarde chuvosa de quinta-feira. Beatriz, movida por uma mistura tóxica de álcool e desespero, apareceu na recepção da Almeida Construtora. Ignorando a recepcionista, ela marchou diretamente para o andar da diretoria e invadiu a sala de Helena. Na frente de vários funcionários, ela começou a gritar, acusando Helena de ser uma alpinista social, uma destruidora de lares. Você acha que venceu? Você é e sempre será uma empregadinha que teve sorte, bradou ela. Helena, no entanto, permaneceu sentada, o rosto sereno, a dignidade como um escudo invisível. Ela não respondeu. Não deu a Beatriz o conflito que ela desejava. Foi Roberto, atraído pela comoção, quem pôs um fim à cena. Ele entrou na sala, seu rosto uma máscara de fúria contida. Ele não se dirigiu a Helena. Ele se postou entre ela e Beatriz. Chega, Beatriz, disse ele, a voz baixa, mas carregada de uma autoridade final. A única pessoa que destruiu nosso casamento foi você, com seu veneno e seus preconceitos. Helena é a mulher mais digna, honrada e competente que eu conheço, e eu não vou permitir que você a insulte sob o meu teto. Ele pegou Beatriz pelo braço, não com violência, mas com uma firmeza inabalável, e a escoltou para fora do escritório, sob o olhar atônito de todos. Acabou, Beatriz. Nosso casamento acabou. Após a saída de Beatriz, um silêncio pesado tomou conta do andar. Roberto voltou para a sala de Helena, fechando a porta atrás de si. Ela finalmente permitiu que uma lágrima solitária escorresse por seu rosto. Ele se aproximou, a preocupação suavizando suas feições. Helena, eu sinto muito. Você não merecia passar por isso. Ela balançou a cabeça, secando a lágrima. Eu estou bem, Roberto. A verdade não ofende. Ele a olhou e, naquele momento, a barreira final entre eles se desfez. Não eram mais chefe e funcionária, mas duas pessoas que haviam encontrado um no outro um refúgio. Eu a defendi hoje, Helena, ele disse. A voz agora um sussurro carregado de emoção. Não apenas porque é o certo a se fazer, mas porque você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Suas palavras pairaram no ar. Uma confissão que era ao mesmo tempo um fim e um começo, deixando Helena com o coração acelerado diante de um futuro que, mais uma vez, se mostrava infinitamente mais complexo e promissor do que ela jamais poderia ter imaginado. A confissão de Roberto Almeida pairou no ar da sala de Helena como as primeiras notas de uma sinfonia desconhecida, bela, poderosa, mas assustadoramente nova. Você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. As palavras ecoavam em seu coração, uma melodia de validação e afeto que ela jamais pensou que ouviria. No entanto,
A mulher que agora olhava para o homem mais poderoso de Belo Horizonte não era a mesma figura frágil do ponto de ônibus. A vida, em sua dureza e em seus milagres, a havia esculpido em uma fortaleza de prudência e dignidade. Com uma calma que o surpreendeu, ela se levantou, caminhou até a janela e observou a chuva lavar a cidade. Roberto, o que você me disse? Abala todas as minhas estruturas. Ela começou a voz firme, mas carregada de uma emoção contida. E a parte mais assustadora é que meu coração anseia por acreditar em cada sílaba, mas eu não posso, não ainda. Ela se virou para encará-lo, seus olhos transmitindo uma sinceridade cristalina. Eu passei os últimos anos da minha vida lutando por duas coisas: a saúde da minha filha e a minha dignidade. A sua generosidade me ajudou a reconquistar ambas. Por isso, não posso arriscar perdê-las em uma decisão impulsiva. Eu preciso de tempo. Preciso pensar na Sofia, em como isso a afetaria. Preciso ter certeza de que, se eu der esse passo, será como sua igual e não como um projeto de caridade que deu certo. Roberto sentiu uma onda de admiração ainda maior por ela. Uma mulher menos íntegra poderia ter se aproveitado da situação, mas Helena, em sua essência, era a personificação da honra. Eu entendo, Helena. E eu respeito isso mais do que você imagina, disse ele a voz suave. Tome todo o tempo que precisar. Nada vai mudar aqui na empresa. Nada vai mudar no meu apoio à Sofia. Apenas saiba que quando estiver pronta para me dar uma resposta, eu estarei esperando. E não importa qual seja, minha admiração por você é incondicional. Aquela semana foi um turbilhão de reflexão para Helena. As noites eram longas, preenchidas por um debate silencioso entre a razão e o coração. A razão listava os obstáculos, o preconceito da sociedade, que a veria para sempre como a ex-empregada, a sombra do divórcio conturbado de Roberto, o impacto de um estilo de vida tão diferente na criação humilde que ela queria dar a Sofia. O coração, por outro lado, tinha um único e poderoso argumento: Roberto, o homem que acreditou nela quando ninguém mais o fez. O homem que tratava sua filha com um carinho paternal genuíno. O homem cuja presença preenchia sua vida com uma sensação de segurança e alegria que ela desconhecia. Em busca de clareza, ela ligou para sua irmã mais velha, Clara, sua confidente e âncora. Do outro lado da linha, em uma pequena cidade do interior de Minas, a voz de Clara foi como um bálsamo. Helena, você passou a vida inteira cuidando dos outros. Sacrificou tudo pela Sofia. Será que não chegou a hora de se permitir ser feliz? Este homem não te viu como uma funcionária. Ele viu a sua alma. Ele não te resgatou, ele te reconheceu. O amor verdadeiro não se preocupa com rótulos sociais, minha irmã. Ele apenas acontece. O ponto de virada, no entanto, veio da fonte mais pura de verdade em sua vida. Sofia. Em uma tarde de sábado, enquanto montavam juntas o tão sonhado vulcão para a feira de ciências da escola, Helena decidiu sondar o terreno. Filha, o que você acha do Sr. Roberto? Perguntou casualmente. Sofia, com as mãos sujas de argila, abriu um sorriso radiante. Eu adoro ele, mamãe. Ele me ensinou a jogar xadrez e sempre sabe a resposta para as perguntas difíceis de matemática. E ele sabe fazer a melhor imitação do Pato Donald. Ela fez uma pausa, olhando para a mãe com uma sabedoria que ia além de seus 8 anos. Sabe o que eu mais gosto? Quando ele está aqui, você sorri com os olhos. Seu rosto fica todo iluminado. Aquelas palavras, ditas com uma simplicidade desarmante, foram a permissão que Helena precisava. A felicidade de sua filha estava intrinsecamente ligada à sua. Enquanto Helena deliberava, Roberto agia. Ele deu a ela o espaço que pediu, mas não ficou parado. Iniciou formalmente o processo de divórcio. Não houve brigas por patrimônio ou acusações públicas. Ele ofereceu a Beatriz um acordo generoso, garantindo que ela tivesse segurança financeira, mas foi irredutível quanto ao fim do vínculo. Em paralelo, algo inesperado aconteceu. Beatriz, após a humilhação pública e o abandono de Roberto, atingiu o fundo do poço. Sozinha na mansão vazia, confrontada por seus demônios, ela teve um momento de clareza. Com a ajuda de uma amiga de longa data,
ela se internou voluntariamente em uma clínica de reabilitação, iniciando uma longa e árdua jornada para tratar seu alcoolismo e suas questões emocionais. Era um caminho de redenção que ela teria que trilhar sozinha, um final positivo e milagroso para uma história que poderia ter terminado em tragédia. Ao final da semana, Helena marcou um encontro com Roberto em um lugar neutro, o Jardim Botânico da cidade. Sob a sombra de uma figueira centenária, ela lhe deu sua resposta. Roberto, minha resposta é sim, disse ela, e o alívio que inundou o rosto dele foi algo que ela guardaria para sempre. Mas eu quero que seja do nosso jeito, devagar, construindo uma base sólida, não para o mundo ver, mas para nós três sentirmos. A prioridade sempre será a paz e a felicidade da Sofia. Roberto segurou suas mãos, os olhos brilhando. Helena, o seu jeito é o único que eu quero, é o único que importa. E assim, eles começaram a tecer sua história de amor, ponto por ponto, com paciência e discrição. Os primeiros encontros eram sempre em três. Piqueniques no Parque das Mangabeiras, tardes no cinema, visitas a museus. Roberto se deleitava na simplicidade daqueles momentos. Ele, que havia jantado nos restaurantes mais caros do mundo, descobriu que a felicidade tinha o sabor de um cachorro quente dividido em um banco de praça com as duas pessoas que ele mais amava. Ele se tornou uma presença constante e gentil na vida de Sofia, ajudando-a com os deveres de casa, aplaudindo em suas apresentações escolares e, o mais importante, ouvindo-a com um interesse genuíno. Ele não estava tentando substituir um pai ausente. Estava simplesmente se tornando o pai que o amor o ensinou a ser. Um ano depois, em uma noite de sexta-feira, a cena era puramente doméstica. Roberto ajudava Sofia a dar os toques finais em seu vulcão de feira de ciências. Agora uma versão aprimorada que soltava bolhas de sabão coloridas. Helena os observava da cozinha, o coração transbordando de um contentamento sereno. Foi nesse cenário de normalidade perfeita que Roberto, com a cumplicidade de Sofia, que segurava uma pequena caixa de veludo, se ajoelhou. Helena Santos, ele começou, a voz embargada. Eu não tenho um anel de 300 mil reais para te oferecer, mas eu tenho um coração que vale infinitamente mais, porque ele é todo seu e da Sofia. Eu não quero apenas te dar meu sobrenome, quero te dar minha vida, minha proteção, minha parceria e minha eterna gratidão. Você aceita se casar comigo e nos tornar oficialmente a família que já somos em nossos corações? Entre lágrimas de alegria, com Sofia pulando e aplaudindo, Helena disse o sim mais certo de sua vida. O casamento foi a celebração de sua jornada, uma cerimônia íntima e elegante nos jardins de um hotel fazenda, com apenas a família e os amigos mais próximos. Clara, a irmã de Helena, foi a madrinha. Sofia, em um vestido esvoaçante, foi a dama de honra, entregando as alianças com uma seriedade adorável. Os votos foram escritos por eles. Roberto falou sobre como Helena o ensinou que o verdadeiro sucesso não está em construir edifícios, mas em construir um lar. Helena falou sobre como Roberto lhe mostrou que a verdadeira força não está em nunca cair, mas em ter a coragem de aceitar uma mão estendida para se levantar. 5 anos depois, a casa da família Almeida Santos, no bairro Belvedere, não era a antiga e fria mansão, mas uma residência moderna e aconchegante, cheia de luz, livros e risadas. O som que ecoava pelos corredores era o de uma família feliz. Sofia, agora uma adolescente de 13 anos, vibrante e cheia de vida, era a aluna destaque de sua classe. Sua condição de saúde, graças ao tratamento contínuo e ao ambiente de amor, era apenas um detalhe em sua biografia, não sua sentença. Ela sonhava em ser médica, para criar seus próprios milagres. Helena, com seu talento inato para a gestão e estratégia, havia se tornado a vice-presidente de operações da Almeida Construtora, respeitada e admirada por toda a indústria por sua visão inovadora e seu comando ético. Mas o maior legado deles não estava nos lucros da empresa, e sim na Fundação Almeida Santos. Criada por Helena e financiada com paixão por Roberto, a fundação tinha 2 missões principais: custear tratamentos médicos de ponta
para crianças de famílias sem recursos e oferecer bolsas de estudo e capacitação para mulheres que, como Helena um dia, precisavam de uma segunda chance para reescrever suas histórias. Era a forma deles de multiplicar o milagre que viveram, transformando sua gratidão em uma força de mudança real e palpável. Anualmente, no aniversário do dia em que tudo mudou, eles mantinham uma tradição. Os três voltavam àquele ponto de ônibus no bairro Nobre. Não era uma peregrinação à dor, mas uma celebração da esperança. Parados ali, de mãos dadas, eles não viam o local de uma humilhação, mas o palco de uma redenção. Foi bem aqui, disse Roberto em sua última visita, olhando para Helena com o mesmo amor e admiração do primeiro dia, que minha vida vazia acabou e a minha vida de verdade começou. Helena sorriu, o mesmo sorriso que iluminava os olhos, e apertou a mão dele e a de Sofia. Foi aqui que aprendemos a lição mais importante, ela completou, olhando para o horizonte de Belo Horizonte. Que por mais escura que seja a tempestade, a justiça e a bondade sempre encontram um caminho, e que os maiores milagres, muitas vezes, começam com o simples, mas extraordinário, ato de coragem de alguém que decide dizer: espere, você não vai pegar esse ônibus, seu destino é muito maior. E naquele momento, sob o céu de uma cidade que testemunhou sua jornada, eles sabiam com uma certeza inabalável que o amor, quando é verdadeiro, não apenas cura e reconstrói vidas, mas deixa um rastro de luz para inspirar o mundo inteiro. Se você curtiu essa história, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Assim você não perde nenhuma das próximas histórias incríveis que vêm por aí.